Este ano nós estamos falando de alguns gigantes da fé, anônimos extraordinários, cujos nomes estão registrados nas Sagradas Escrituras. Na primeira terça eu falei sobre Axa, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Se você não estava aqui, vai ouvir. Se já ouviu, ouve novamente. Se não provocar sua mentalidade, se não provocar sua vida, se não provocar sua fé, alguma coisa está fora do lugar. Terça-feira passada eu falei aqui sobre Emã, saindo da cova pela adoração. Depois do culto, alguém escreveu para Élide e disse: Deus usou muito o seu marido hoje. Eu estava dentro de um quarto para tirar a minha vida, e a palavra que ele ministrou hoje à noite me trouxe luz e esperança, e eu quero continuar caminhando e servindo a Deus. São milagres, são muitos milagres que a gente não vê, não acontecem na hora aqui, não estão na nossa frente. Outro dia me escreveu um rapaz dos Estados Unidos. Ele trabalha com caminhões e ele disse: eu estava acompanhando o teu culto na estrada, estava esqueci o nome do estado que ele estava dirigindo, e ele me disse: eu estava numa batalha mental, com vontade de jogar o meu caminhão fora da pista e exterminar a minha vida, e a tua palavra me trouxe paz, que eu estou te escrevendo para agradecer. Então tem muitos milagres acontecendo do outro lado, e você não vê, eu não vejo, mas o Senhor está trabalhando através da sua igreja. Hoje nós vamos ler primeiro o livro das Crônicas, capítulo de número 4. Vamos para o terceiro gigante da fé que você não conhece. Esse aqui você talvez já tenha ouvido falar, porque alguns anos atrás foi publicado um livro sobre ele, e esse livro ganhou uma projeção internacional muito grande. Penso até que ele tenha se tornado um best-seller. Mas eu quero falar um pouco deste homem chamado Jabez, o homem do sofrimento. O nome dele significa aquele que sofre, ou aquele que faz sofrer. Vamos falar sobre esse camarada um pouquinho. Você pode estar de pé? Está todo mundo bem? Como eu estou muito cansado, o meu parâmetro fica prejudicado. Mas eu estou achando vocês quietos, calados, assim, desanimados. Todo mundo bem mesmo? Então, aleluia. Quero que você se cuide, tá? Esse cão do Covid continua agindo, a gripe continua atingindo pessoas. Por favor, cuida de você. E se você cuidar de você, você estará cuidando de mais alguém, tá? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quem encontrou diz amém. E foi Jabez mais ilustre do que todos os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Pelo que Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie os meus termos, esteja sobre mim a tua mão, e que a minha alma não seja afligida pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele lhe havia pedido. Extraordinário. Diga comigo: Senhor, esta é a minha oração. Amém. Antes de sentar, se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: nesta igreja você pode dar glória a Deus. Agora pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos,
Eu estou falando de ilustres anônimos. Gente que aparentemente não fez nada extraordinário, mas que precisa ser lembrado, e o texto sagrado faz menção sempre com honrada relevância. Enquanto estudava um pouco sobre Jabez, hoje à tarde, para poder compartilhar com os irmãos, hoje à noite, eu estava raciocinando que nós alcançamos bem menos bênçãos do que desejamos, muito mais do que merecemos, mas bem menos do que desejamos. Diga comigo, bem mais do que merecemos, mas bem menos do que desejamos. Trabalhamos, produzimos, geramos frutos, nos sacrificamos, mas raramente vemos o fruto do nosso sacrifício na proporção que nós planejamos. Este versículo me chama muito a atenção, ou estes dois versículos chamam-me muito a atenção, porque tratam de um homem de quem a gente quase nunca ouve falar. E ele está numa seção que não narra a história dele e a história de ninguém. Essa seção da Bíblia, os primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas, fazem parte de uma seção da Bíblia que nós vamos chamar de a mais cansativa de todas. É a seção das genealogias. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Tenta dar uma lida. Olha só, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai. Tem alguma gestante aí? Lá vão sugestões. E Jaate gerou a Almai e a Laade. Esses são as famílias dos Joratitas. E esses foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Idbas. E era o nome da sua irmã Azeleupone. Já fez a ultrassom, irmã? E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esse é o texto. Não é atrativo para a sua leitura devocional. Parece que não tem nada. Nem as grávidas param para lerem esses textos na busca de um nome para o seu filho, porque alguns nomes parecem que assustam as mulheres em período de gestação. Nesse texto, nessa seção da Bíblia, não há promessas, não há regras, não há leis, não há mandamentos. Aparentemente nada há que poderia ser inspirador. Aparentemente. O capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, especificamente, trata da descendência de Judá. Ele está escrevendo quem são os descendentes da tribo de Judá e de repente ele para. E quando ele para, inesperadamente ele abre um parêntese para falar de um homem que por alguma razão mereceu destaque, mereceu ênfase. Jabez, diga comigo, Jabez.
Ele não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia, nem como citação rápida. Jabez só é citado em toda a Bíblia aqui. 1179 capítulos do texto sagrado, 31.700 e alguns versículos. Jabez só é citado aqui, nada mais. E o detalhe, o que faz ou o que fez Jabez para merecer que no meio de uma relação genealógica se abrisse um parêntese para se dar destaque a ele? Você está aí? Ele não abriu o mar como Moisés. Jabez não parou o sol e a lua como Josué. Ele não destruiu reinos como Davi. Jabez não tinha uma mente brilhante como a mente de Esdras. Não reconstruiu a cidade como Neemias. Jabez aparentemente é um homem comum. Ele nem dissertou sabedoria como Salomão, mas por alguma razão o Espírito Santo pega a pena do escritor para abrir uma aba, para abrir uma cortina, para abrir um parêntese e dizer: e Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele ganha destaque por uma questão do próprio Espírito Santo, mas por que razão se dá destaque neste texto a um homem que aparentemente não fez nada? Nenhum livro, nenhum milagre, nenhuma batalha. O seu nome significa aquele que sofre, ou aquele que faz sofrer, aquele que causa dores. O nome de Jabez por si só é uma negativa. Bom dia, seu Jabez, homem de sofrimento. Como vai, seu Jabez, seu sofrimento, aquele que causa dores? Para nós ocidentais isso pesa pouco, porque nós normalmente procuramos o nome para os nossos filhos porque está na moda. Nome de um ator que se destacou, de um esportista que ganhou fama. Para o judeu, não. O nome do filho em Israel é dado baseado em algum lance, em algum episódio da história de vida da criança, ou daquilo que se pretende que ele seja, ou que ele se torne. Então o nome ou traz um traço da biografia do indivíduo, ou tem um caráter profético. Jacó fala da sua história, da sua origem, do seu passado. Israel fala do seu futuro, aquele que vence, aquele que supera. Então o nome para o judeu tem um sentido, e quando alguém chega na praça da cidade e diz: tudo bem, seu Jabez, todo mundo que ouvia sabia que em algum momento da vida Jabez foi causa de dor e sofrimento para alguém. Leia o texto comigo no versículo 9, quando diz assim: e a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha como começa o versículo 10. Pelo que Jabez invocou ao Senhor. A mãe dele lhe estabeleceu esse nome porque com dores ela deu à luz, diz o texto. Mas o texto também diz que por isso Jabez invocou ao Senhor.
pelo que também ele invocou o Senhor. A mãe diz: o teu nome será Jabez, porque você me fez sofrer para nascer. Provavelmente foi um parto sofrido, machucado. Então ele recebe esse nome por causa das dores que causou. Mas ele diz: já que eu recebi esse nome, eu vou invocar o nome do Senhor acerca disto. Diga assim: o meu nome não determina quem eu sou. Ele decide mudar o seu estigma. Jabez decide que ainda que o seu nome seja sofrimento, ele não vai viver para o sofrimento. Ninguém disse amém. E ele merece um destaque como um gigante da fé por causa desta oração. Se a sua Bíblia estiver aberta, e deve permanecer, ele começa orando dizendo: pelo que Jabez invocou o Senhor, invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Você está aqui? Então diga comigo: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele não está dizendo eu quero uma bênção comum, ele está dizendo eu quero algo acima do normal, eu quero algo extraordinário, eu quero algo incomum, eu quero ser abençoado muitíssimo. Eu quero ser abençoado além da conta. Jabez não ora pedindo a Deus um palácio. Ele não ora pedindo a Deus uma carruagem, camelos, trono. Não. Ele não ora pedindo a Deus nome, batalhas a serem vencidas. De algum modo Jabez sabe que pedir a Deus para ser abençoado muitíssimo já inclui todas estas coisas. Tudo já está arrolado e envolvido nesta petição. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Jabez sabia disto. Se é Deus quem dá a bênção que enriquece, eu vou buscá-la nele. Ele não se rende àquilo que taxaram sobre ele. Jabez decide sair da vala do sofrimento, virar a mesa e não aceitar o sofrimento como desígnio. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, o Senhor chama Abrão e diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. A bênção que o Senhor está prometendo a Abrão vem sob um aspecto tríplice. Primeiro o Senhor diz: te abençoarei. Depois o Senhor diz: abençoarei aos que te abençoarem. E depois ele diz: e em ti, através de ti, por meio de ti, por tua causa, serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor está dizendo a Abrão: anda pela trajetória que eu te dou, pelo projeto que eu te apresento, e eu vou abençoar você, eu te abençoarei. Diga comigo: eu sou abençoado por Deus.
Agora olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: você é abençoada por Deus. Você é abençoado por Deus. Quem reconhece que é uma pessoa abençoada, diga amém. Então para de reclamar e de murmurar, porque o Senhor te abençoou. Só que o Senhor diz a Abraão: esta bênção é tão grande, é tão plena, é tão abrangente, que ela tem um segundo aspecto. Eu te abençoo de forma tão liberal, que aqueles que te abençoarem serão abençoados através de você. Assim como aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Jabez está dizendo que o Senhor me abençoe muitíssimo. Qual é o lugar onde eu serei abençoado? Pastor Josué, presta atenção. O lugar onde você será abençoado é o centro da vontade de Deus. Você será abençoado no lugar que Deus quer que você esteja. Para de andar estonteado como alguém que não tem norte. Para e faz a oração de Jabez: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Esse é o segredo dele. Quando Deus te abençoa, no deserto Ele envia codornizes, Ele tira a água da rocha. No deserto você come pão com gosto de mel. Quando Deus te abençoa, o mar se abre para você passar e o Jordão faz muralhas. Os inimigos estremecem, porque o Senhor colocou a sua mão sobre a tua vida e Ele decidiu te abençoar. Então diga comigo: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Coloca a mão no peito assim, por favor, e repete: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Não queira nada aquém daquilo que é a bênção de Deus. Você pode ter tudo, sem a bênção não tem nada. Se você não tiver nada na tua mão, com a bênção o mundo está entregue. Agar é uma serva de Sarai. Sarai é estéril. O código de Hammurabi reza que quando um homem casa-se com uma mulher estéril, ele tem o direito de tomar para si outra mulher para lhe gerar filho para a continuidade da sua descendência e da sua geração. É Sara ou Sarai quem dá a ideia para Abrão. Toma Agar, minha serva, e ela vai gerar filho para você. Tipo assim, Deus fez uma promessa para você, Abraão, mas a promessa é para você. Vamos resolver isso. Vamos ajudar Deus a cumprir o que Ele disse? Olha bem para mim. Deus não precisa da tua ajuda para cumprir aquilo que é do seu propósito e da sua soberania. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 que quando Agar viu que ela estava grávida, ela desprezou a sua senhora. Desprezar aqui é humilhar, chacotear, rechaçar, provocar. E quando ela, Agar, provoca a Sarai, Sarai é a senhora, a Bíblia diz que Sarai a esbofeteou. E quando Sarai esbofeteia a Agar, Agar resolve desestabilizar o casamento de Sarai. Ela vai embora. E se Agar vai embora com o filho de Abraão no ventre, significa que Abraão desestabiliza.
Porque o filho que está no ventre de Agar agora é a esperança de Abraão de ter um herdeiro. E Agar foi embora por causa de Sara. Eu não sei como ficou o clima em casa entre Sarai e Abraão, mas eu sei que quando chega no deserto, Agar não tem mais pão e não tem mais água, e ela começa a chorar por causa da fome e da sede. E enquanto ela está chorando, a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 11 de Gênesis, que um anjo do Senhor lhe bateu no ombro e disse: levanta-te, para de chorar, volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora, porque você está grávida, mas a promessa é dela. Você tem a gravidez, mas ela tem a promessa. Você tem a gravidez, mas ela tem a aliança. Você tem a gravidez, mas ela é quem tem a bênção da posteridade. E Agar volta, presta atenção. Para de brigar por causa de coisas. Não adianta alguém ter a empresa, ter o que deseja, sem ter a promessa. Se Deus fez uma promessa a você, empena o eixo da terra, mas eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Aleluia. Agar retornou, por quê? Porque a bênção da promessa estava sobre Sarai. Muitas vezes nós nos envolvemos em demandas cansativas, porque nós nos esquecemos das promessas. E temos o defeito de calcular as promessas de Deus com base em probabilidades. Quando tudo converge para aquilo que Deus me prometeu, eu acredito na promessa. Mas quando tudo caminha no sentido inverso do que Deus me disse, eu não consigo acreditar na promessa. Você tem que entender que Deus não depende de circunstâncias. Ele está acima de tudo, de todos e de qualquer situação. Aquilo que Deus prometeu, se Deus prometeu, aquilo que a promessa vai se cumprir. Vai se cumprir. E não vai se cumprir por sua causa ou por minha causa. Não vai se cumprir porque eu e você, ou eu e ou você, fazemos por merecer. Deus não faz promessas baseadas no nosso caráter. Deus faz promessas baseadas no seu caráter. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. E por que Deus permanece fiel? O escritor diz, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus tem um compromisso consigo mesmo de cumprir aquilo que Ele te disse que iria fazer. Jabez está nos ensinando. Ele é um extraordinário gigante da fé, quando nos ensina que apesar do seu nome indicar uma vida de dor e sofrimento, ele muda o seu cenário a partir de uma postura de oração. Ou seja, sofrimento não é o que Deus designou para você. Sofrimento é o que você passou a admitir como a sua cruz, da qual você não pode se livrar. Mas Deus não pretende que você viva a vida debaixo do estigma da dor. E Jabez nos ensina isso. Vire um gigante da fé. Vire a situação, supere, saia disso, saia dessa angústia, sofrimento e batalha, saia da cova pela adoração. Deus é poderoso para te tirar do buraco e te levantar para o lugar que Ele pretende te colocar. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Dá para fazer essa oração pela manhã quando você acorda? Amanhã você vai para o escritório, para o consultório, para o volante, para o andaime, onde quer que você vá.
saia dizendo: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Segundo, lá vai promessa. Olha o texto: e alargue os meus termos, amplia as minhas fronteiras, aumenta o meu território. O que Jabez está dizendo aqui é: me dá largueza, aumenta o meu espaço, dá-me novas oportunidades, dá-me novos territórios. Está no versículo 10: que o Senhor me abençoe muitíssimo e aumente as minhas fronteiras. Tes messages au fond du sac, et moi le cœur en vrac. J'ai gardé ta tasse fêlée, comme un mot mal terminé. Sur la table un ticket plié, ton parfum sur le canapé. Je fais semblant d'aller bien, mais ça revient de loin. Dis-moi pourquoi ça tient encore, quand tout en moi te dit dehors. Je ferme les yeux, je te revois, et dans ma tête tu reviens 3 fois. Dernier accord, dernier décor, je tourne encore autour de ton corps. Dernier accord. E amplie os meus termos, e alargue o meu território. A oração de Jabez é: não quero, por causa do meu nome, ser raquítico. Ele reconhece que Deus lhe chamou para o crescimento. Tem muita gente que fala assim: aqui tá bom, vou ficar por aqui mesmo, porque para que ambicionar ser grande? Acorda, irmão. Você nasceu desse tamanho? Crescer faz parte do plano de Deus para a sua vida. É óbvio que crescer dói. Diz aí para o seu vizinho: crescer dói. E mais, crescer traz alguns inimigos que você não teria se você tivesse aceitado permanecer anão, raquítico. Se você tivesse aceitado permanecer no seu lugar, sem crescimento. Mas crescimento não vem na zona de conforto. Crescimento vem quando você enfrenta desafios. Que o Senhor amplie os meus termos. Jabez está dizendo: a minha fé me diz que o meu nome não determina o meu tamanho. A minha fé me diz que o meu nome não determina meu tamanho. Eu orei outro dia por alguém dentro do estabelecimento de negócio da pessoa, e eu disse a Deus: gera para o teu filho uma oportunidade extraordinária e coloca ele entre os grandes. Quando eu terminei de orar, ele fez assim: pastor, essa oração que o senhor fez, muito boa, que maravilha, que bênção. Mas olha, pastor, ficar entre os grandes depende de investimento de X, passar pela qualidade Y, ser aprovado pelo órgão Z. Sinceramente, pastor, eu estou satisfeito. Joguei minha oração. Você precisa querer que o Senhor amplie os meus termos. Eu quero que o Senhor aumente as minhas oportunidades. Eu quero que o Senhor gere novos cruzeiros para mim. É fato, o sucesso é a chance de fracassar. Acredite nisso, porque quanto mais sucesso você tem, mais chance de fracassar você também tem. Mas permanece firme em quem fez a promessa, que Ele garante. A maior
maior tenista de todos os tempos, uma russa, até hoje a única que permaneceu por 365 semanas como número 1 do ranking mundial, ela disse: difícil não é chegar no topo, difícil é permanecer lá. Então, à medida que você cresce, você tem que entender que há um desafio para se manter em constante crescimento. Sylvester Stallone disse que tão logo você coloca a sua cabeça acima dos demais, não vai faltar alguém querendo cortar o seu pescoço. Mas isso faz parte do processo. Você não desiste de caminhar porque cai. Você não pede para morrer porque passou por uma luta na vida. Você precisa continuar avançando. Então o fato de alguém querer o seu pescoço não deve te bloquear para o crescimento. Por quê? Porque quem te fez a promessa foi o Senhor. Quem fez o mapeamento da tua história foi o Senhor. Quem escreveu o teu desígnio foi o Senhor. Então os cachorros latem e a carruagem passa. Você nunca viu lua respondendo cachorro. Você já viu o cachorro latindo para a lua cheia? Quem já viu? Levanta a mão. O cachorro vai para a roça, a lua está cheia, o cachorro vai latir a noite inteira. A lua não responde. Por quê? Porque a lua não tem que descer para conversar com o cachorro latindo no quintal. Apenas caminhe, apenas cresça, apenas conquiste os territórios que Deus tem para você. Vai doer? Vai apanhar? Também, mas continua caminhando, porque o Senhor Deus está fazendo de você um gigante da fé. Que o Senhor me abençoe muitíssimo e que o Senhor amplie os meus termos. Olha Isaías capítulo 54, versículo 3 e 4, diz assim, 2 e 3. Isaías 54, versículo 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda. Amplia a tua casa, aumenta o estoque, aumenta a loja, aumenta o galpão, aumenta o templo, amplia o lugar da tua tenda. Fala aí com o vizinho, amplia o lugar da tua tenda. Amplia. Olha só, estendam-se as cordas das tuas habitações. Aumente a sua cobertura. Você vai cobrir mais gente, você vai amparar mais gente, você vai fazer sombra para mais gente. Alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por que firmar as estacas? Porque não adianta ampliar sem aprofundar. Quanto mais alto você voa, mais ventos fortes você enfrenta. Então a orientação de Isaías 54 é: amplia a tenda, alonga as cordas, estendam-se as cortinas das suas habitações, mas firma bem as tuas estacas. Profeta está dizendo: Deus vai te dar novos territórios. Se eu estivesse pregando isso para um povo embriagado de fé, eles não estariam calados. Deus vai te dar novos territórios. Deus vai te dar novas oportunidades. Deus vai te dar possibilidades. Deus vai abrir a tua visão para te mostrar aquilo que você ainda não viu. Você só precisa firmar as estacas. Organiza a casa, porque você vai crescer. Pastor, se o senhor soubesse, eu estou em retração. Todas as previsões falam de crise. Eu não estou pregando debaixo de previsão, eu estou pregando debaixo de autoridade profética. Eu estou lhe dizendo: amplia as cordas das tuas habitações. E é interessante, está aí Isaías 54. Não o impeças. Sabe o que significa isso? Não trave o seu crescimento. Se surgiu a oportunidade, não deixe o medo bloquear você de crescer.
por isso que primeiro você amplia o lugar, depois você estende as cordas, alonga as cordas, depois você estende as cortinas. Veja que é uma construção aqui, é só pegar a planta, amplia o lugar. Você não vai construir uma casa de 300 metros num terreno de 100. Primeiro o terreno, amplia o lugar. Estendam as cordas, monta a estrutura, depois estende as cortinas. Mas firma bem, cava um bom alicerce, fixa bem, e quando chegar a oportunidade, não impeça, não tenha medo. Chegou a promoção e eu estou em dúvida se eu tenho capacidade. Ah, pastor, eu estou com medo de eu não dar conta. Deus trouxe a oportunidade. Se esmere, se aperfeiçoe, faça a sua parte, e Ele vai aumentar a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, a sua visão, a sua sabedoria e a sua habilidade. Quando Deus gera a oportunidade, Ele providencia a capacitação para tal. O problema é esse povo que ora pedindo a Deus oportunidade, e quando a oportunidade chega, fica com medo. Lembrei agora do testemunho que eu ouvi de uma irmã que convocou um grupo de mulheres para orar, porque o seu filho estava morto e ela queria a ressurreição dele. E o Senhor disse: eu vou atender. E elas estão clamando na madrugada, e enquanto elas clamam, o rapaz levanta e senta na cama. Quando o rapaz levantou e sentou na cama, partiu todo mundo no meio do mundo, correndo com medo. Se você está orando para o morto levantar, como é que você corre quando o morto levanta? Pastor, convoca a igreja para orar no monte, para Deus mandar chuva, porque a região estava seca, e o gado estava morrendo, e o pasto estava acabando. E aí quando vai todo mundo sair para a oração, aparece uma menina com um guarda-chuvas. A irmã olhou para ela e falou assim: para que esse guarda-chuva, menina? Assim, não estou indo orar para chover? Entende? Amplia os termos. É o que Jabez diz: amplia meus termos. Aí quando chega a oportunidade de ampliar os termos, você se deixa vencer pelo medo. Ele é um gigante da fé, porque está nos ensinando lições que vão nos alavancar. Aí o texto diz em Isaías 54: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Eu vou repetir: transbordarás para a direita e para a esquerda. Aleluia. Tem alguém do seu lado? Se tiver, dá só um toque de leve assim de cotovelo. Se não tiver, aponta com o dedo, diz para ele assim: transbordarás para a direita e para a esquerda. Deus quer te colocar em lugares que você não imaginou ainda. Vou lançar uma palavra profética para alguém. O seu nome vai ser citado no palácio do rei. Davi estava lá no campo, ninguém lembrava dele, nem o pai. O profeta chegou e ninguém fez menção de Davi. Mas quando precisou de alguém para acalentar um rei possesso, alguém disse: existe em Belém um rapaz, homem sisudo de palavras, varão de guerra. Varão de guerra? Quantas guerras Davi já tinha feito? Nenhuma. De quantas guerras Davi já havia participado? Nenhuma. Ele é um menino, mas lá está, ele é varão de guerra, homem valoroso, toca bem, e o Senhor é com ele. Alguém disse: manda chamar. Vai chegar o momento que Deus vai citar teu nome no palácio, e você vai ser chamado de forma inesperada. Amplia os meus termos. Aquele devedor que sumiu,
Ah, pastor, se ele me pagasse. Você vai receber uma ligação. Recebe essa palavra, você vai receber uma ligação e Deus vai trazer isso para a sua mesa. Estou profetizando e não estou chutando ao vento, não estou usando palavra de efeito, estou te declarando que você vai receber uma chamada e essa expectativa que você tem, o Senhor vai te surpreender de maneira extraordinária. E olha o que é lindo, a tua descendência possuirá as nações. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Então diga comigo, a minha descendência está debaixo desta promessa. Vamos lá. Sua Bíblia está aberta? Diga comigo que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras. Terceiro ato da oração de Jabez, ele diz assim: que esteja sobre mim a tua mão, que seja comigo a tua mão. Ele se torna um gigante da fé, porque apesar do seu nome, ele está dizendo: se a tua mão for comigo, eu não serei o homem do sofrimento. Se a tua mão for comigo, nada disso que está previsto ao meu respeito vai acontecer, porque o Senhor vai me elevar, vai me colocar acima da tempestade. Tem um cântico muito antigo que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, seguro na mão de Deus tu vai. Não era ainda não, mas tudo bem, segura. Pois ela te sustentará. Que seja sobre mim a tua mão. Salmo de número 136, versículo 11, o salmista diz que o Senhor tirou a Israel do Egito e o fez atravessar o mar vermelho a pés enxutos, com mão forte e braço estendido. Isaías 41:10 diz: sou eu quem te tomo pela minha mão direita e te sustento e te ajudo e te digo: não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Esteja sobre mim a tua mão. Lá no Salmo de número 4, versículo de número 3, o salmista diz assim: o Senhor toma para si aquele que ele quer bem. A expressão do salmo tomada ao pé da letra é como um pai que pega o filho e achega ao peito. E o interessante é que o toma para si, achega para si, é literalmente isso aqui, ó. Não é apenas achegar ao peito, é esconder debaixo do manto. É proteger no interior. Salmo de número 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha habitação. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre debaixo das suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua
tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Eu vou repetir até você dar glória a Deus, não é possível. Tu não serás atingido. Dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, faz um barulho santo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, ou tu fizeste do Senhor a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A qual tenda? Aquela tenda que foi ampliada, porque Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. Eles se sustentarão pelas mãos, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Agora é o Senhor dizendo: também eu o livrarei. Pô-lo-ei no lugar elevado, porque conheceu o meu nome, reconheceu o meu nome, sabe que fui eu quem fiz. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele o quê? Me invocará. O que foi que Jabez fez? Invocou. Pelo que Jabez invocou, aqui o Senhor diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, dar-lhe-ei vida longa, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos aqui já haviam ouvido falar de Jabez? 3, 4, 5, 10 pessoas. Um gigante da fé que você não conhece, mas está extraordinariamente elencado entre aqueles que ganham destaque, ou que ganham destaque. Que esteja sobre mim a tua mão. E ele ainda diz assim: para que a minha alma não seja afligida pelo mal, para que o mal não me alcance. É isto que Jabez está dizendo: para que o mal não me alcance. Diga comigo: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras, que esteja sobre mim a tua mão, para que o mal não me alcance. Para que a minha alma não seja afligida pelo mal. O salmo preferido da minha mãe é o Salmo 27. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim e vieram para comerem as minhas carnes ainda vivo, eles tropeçaram e caíram. O salmista está dizendo: o Senhor me esconde. Se você continua lendo o Salmo 27, lá no versículo 4 ele vai dizer assim, versículo 3: ainda que eles me cercassem, eu não temeria. Uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei. Só quero uma coisa no meio disso tudo. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E alguém pergunta: mas para quê? Qual é o sentido de morar na casa do Senhor? Davi diz: no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Ele me esconderá
no seu pavilhão. Quantas vezes o Senhor te esconde para que o inimigo não te perceba e nem te veja? Sabia que muitas vezes Deus te tira de cena para te proteger? Dá uma lida em Êxodo capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. E no versículo 10 você vai ver que Moisés é um menino. No versículo 11 diz assim: e sendo o menino já homem. Como é que de um versículo para o outro o menino já é homem? Deus escondeu Moisés por um tempo. O que aconteceu com Jesus entre os 12 anos, que ele aparece entre os doutores, discutindo a lei, e ele só reaparece com 30 anos, é o tempo que Deus tem na vida de todos aqueles com quem ele tem propósito. Ele esconde por um tempo, para cumprir aquilo que ele planejou. Não reclame de estar escondido. Um dia o Senhor chamou o profeta Jeremias e disse: foge, te esconde. O Senhor me esconde. O Senhor não permitirá que eu seja alcançado pelo mal. É isso que Jabez está pedindo. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você agora. E a sua oração agora é esta oração de Jabez. Você vai crescer, Deus vai te abençoar muitíssimo, os teus termos serão ampliados, a mão do Senhor estará sobre a sua vida, e o Senhor não vai permitir que o mal te alcance. Diga comigo: o mal não vai me alcançar, em nome de Jesus. Estenda a sua mão em direção à sua casa e diga comigo: eu não tenho medo de espanto noturno, nem de seta que voe de dia, nem de peste que ande na escuridão, nem de mortandade que assole ao meio-dia, porque o Senhor me diz que nenhum mal chegará à minha tenda. Ele é um gigante da fé por causa de uma oração. E o texto termina assim: e Deus lhe concedeu tudo o que ele pediu. E Deus lhe concedeu tudo o que ele pediu. Deus vai te conceder. Deus vai te atender. Deus vai te suprir. Não porque você vai reivindicar, não porque você vai dar uma ordem e Deus tem que atender. Esquece disso. Ele é cheio de misericórdia, cheio de benignidade. E nesta oração agora você vai dizer ao Senhor: entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra na minha vida, no meu casamento, me abençoe muitíssimo, amplia os meus termos, me dá novos territórios, novas ideias. Permaneça sobre mim a tua mão. Alguém se levantou contra você, alguém está tentando puxar teu tapete, está tirando pedras do teu alicerce para trincar as tuas paredes. E o Senhor está dizendo para você: não temas, porque quem te sustenta não é o alicerce, quem te sustenta é a minha mão. Recebe esta palavra, porque Deus está falando com alguém de maneira direta. Não vai ruir, não vai desmoronar. A mão do Senhor já está se movendo acerca dessa situação, e tem gente que vai ser tocado pelo Senhor por causa daquele a quem o Senhor já decidiu abençoar.
vai rugir, vai rosnar como cão feroz, mas há uma muralha de fogo que o Senhor colocou em torno da sua vida. Pai, faz com que esta palavra invada o coração deste homem, desta mulher que está aqui no templo, que está no campus online. Senhor querido, levanta em nós um gigante da fé, com a postura de Jabez. Aqueles que não se entregam àquilo que foi determinado ao seu respeito, mas reconhecem que o nosso desígnio vem de Deus. E o Senhor é poderoso para inverter, reverter qualquer sentença. Toda praga que foi invocada contra a vida desta moça, desse rapaz, desse homem, desta mulher, toda oferenda feita a demônios contra a vida desta pessoa, toda invocação do mal contra esta família, toda artimanha contra esta igreja, agora nós nos posicionamos como Jabez e declaramos que o Senhor nos abençoe muitíssimo e amplie as nossas fronteiras e esteja sobre nós a tua mão, para que o mal não nos alcance. Em nome de Jesus. Se você puder, não precisa tocar na pessoa do seu lado, se ela não estiver contigo, se não for uma pessoa conhecida, mas estende as mãos em direção a alguém e abençoa esta pessoa pela oração agora. Se você lembrou e aprendeu, faz a oração de Jabez por ela. Senhor, que o Senhor abençoe muitíssimo o meu irmão, que o Senhor abençoe muitíssimo a minha irmã, que o Senhor lhe amplie as fronteiras, esteja sobre ele a tua mão e não deixa que o mal lhe alcance. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.